Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e nesse momento você está ouvindo o Minuto Reflexão. E eu quero começar fazendo uma pergunta. Você já presenciou alguém dando um sorriso falso? É uma coisa que assim que nós vemos, logo fica claro para nós de que por algum motivo desconhecido, essa determinada pessoa não está feliz realmente. Mas por algum outro motivo que também desconhecemos, ela quer fazer com que acreditem que ela está feliz. E o que acontece quando nos deparamos com um sorriso falso? Nós já ficamos meio desconfiados. Pensamos que talvez estejamos sendo enganados ou que essa pessoa está zombando de nós. E por isso preferimos uma cara brava verdadeira do que um sorriso falso lançado a nós. Mas eu descobri uma coisa recentemente, que é a importância do sorriso em nossa vida. E eu não estou dizendo especificamente daquele sorriso espontâneo, aquele que surge após ouvirmos uma piada, ou quando avistamos alguém que amamos muito, enquanto damos um passeio em algum lugar. Eu estou falando unicamente do sorriso, seja ele qual for. É cientificamente comprovado que quando você sorri e contrai os músculos faciais associados ao riso, isso pode desencadear uma série de reações fisiológicas positivas no organismo. Quando sorrimos, nosso cérebro libera endorfinas, que são neurotransmissores conhecidos por seu papel na promoção de sentimentos de prazer e bem-estar. Essas endorfinas podem gerar uma sensação de felicidade e relaxamento, contribuindo para um estado de espírito mais positivo. Além disso, sorrir também pode reduzir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, no organismo. A contração dos músculos faciais ao sorrir envia um sinal ao cérebro de que você está se sentindo bem, o que pode ajudar a diminuir a resposta ao estresse. Estudos científicos têm mostrado que sorrir, mesmo quando não estamos necessariamente felizes, pode ter efeitos positivos no humor e no bem-estar geral. Além disso, sorrir é contagioso e pode gerar uma resposta positiva nas pessoas ao seu redor, contribuindo para interações sociais mais agradáveis. Então, às vezes, nem se trata de darmos um sorriso falso para alguém, mas sim se trata de criarmos, ou no caso, mudarmos a nossa mentalidade a partir de algo externo, a partir do nosso sorriso. E isso pode ser feito de um jeito mais simples do que você pensa. Ao invés de esperar estímulos naturais e externos para sorrir, comece a verificar a sua expressão, sempre que você se lembrar disso. Repare se o seu maxilar está travado e imediatamente o destrave e o deixe relaxado. Veja também se a sua testa e sobrancelha estão franzidas, sem nenhum motivo aparente, e substitua essa expressão séria por uma mais leve. Veja bem, é comprovado que isso já começa a fazer efeito em seu humor, ou seja, algo externo influencia totalmente o seu interior. Ao reparar em como o seu exterior interfere em seu interior, você pode começar a procurar maneiras de se sentir mais leve, mais bem-humorado e menos tensionado. O que acontece conosco é que, muitas vezes, nós nos esquecemos de sorrir. Ou melhor dizendo, nós não nos permitimos sorrir.
E ao invés de aproveitarmos aquilo que está bem diante de nós, preferimos manter a nossa expressão fechada e não damos o braço a torcer para nada de bom que acontece em nossa vida. Você já reparou em como algumas pessoas sempre estão reclamando quando as coisas não estão do jeito que elas queriam? Mas você também já reparou que essas mesmas pessoas, mesmo quando tudo está bem, e mesmo que elas estejam vivendo o melhor momento da vida delas, ainda assim elas continuam com uma expressão severa e continuam a reclamar, mesmo que seja em um tom de brincadeira? A verdade é que algumas pessoas lutam contra a felicidade e lutam contra o sorriso. Essa resistência à felicidade pode ser o reflexo de experiências passadas, medos, inseguranças ou simplesmente o hábito de se concentrar nas coisas negativas da vida. No entanto, ao optar por não sorrir e não permitir a entrada da alegria em suas vidas, essas pessoas estão perdendo a chance de vivenciar momentos de plenitude e bem-estar. É importante compreender que sorrir não significa ignorar os desafios ou negar a existência de problemas. O sorriso não é uma máscara para esconder a realidade, mas sim uma forma de encará-la de maneira mais positiva. Quando sorrimos, estamos fortalecendo nossa resiliência emocional e abrindo espaço para encontrar soluções, mesmo diante das dificuldades. O sorriso não apaga os problemas, mas nos capacita a lidar com eles de maneira mais equilibrada e otimista. Além disso, ao sorrir, transmitimos uma mensagem positiva aos outros ao nosso redor. O sorriso é uma linguagem universal, que pode criar conexões e estabelecer um ambiente mais acolhedor e amigável. Muitas vezes, um simples sorriso pode fazer a diferença na vida de alguém, levando conforto, encorajamento e alegria. Portanto, ao invés de lutar contra a felicidade e resistir ao sorriso, é importante praticar a gratidão e abrir-se para as pequenas alegrias do dia a dia. Cultivar o hábito de sorrir, mesmo nos momentos mais desafiadores, pode transformar a nossa perspectiva e permitir que vivamos uma vida mais plena e satisfatória. Não precisamos esperar que algo extraordinário aconteça para sorrir. Podemos escolher sorrir a qualquer momento. Então, da próxima vez que se pegar com a expressão séria ou reclamando sem motivo, faça um esforço consciente para mudar isso. Sorria para si mesmo e para os outros. Lembre-se de que o sorriso é um presente que você pode dar a si mesmo e àqueles que te cercam. Permita-se ser feliz e espalhar alegria pelo mundo. Não precisamos lutar contra a felicidade e resistir ao sorriso. Ao contrário, devemos abraçar a oportunidade de sorrir e permitir que a alegria faça parte de nossas vidas. Um simples sorriso pode ter um impacto profundo em nosso bem-estar físico e emocional, além de influenciar positivamente aqueles ao nosso redor. Então, não tenha medo de sorrir e descubra o poder transformador que esse simples gesto pode ter na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. Entenda e lide com a sua ansiedade. Quando estamos sentindo algum tipo de dor, por exemplo, quando fraturamos e quebramos alguma parte do nosso corpo, ouvir a frase "você não é o único que já sentiu essa dor antes" não adianta muito, pois isso não faz com que a dor seja aliviada ou com que ela pare.
Só que é reconfortante alguém que já passou por esse mesmo tipo de dor nos dizer: eu sei que está doendo agora, mas isso vai passar. Veja só, eu já passei por isso e sobrevivi. Dito isso, entenda o seguinte: você não está sozinho. E não precisa achar que você luta só na batalha contra a ansiedade. Nós vamos conseguir vencer, pois outros ao nosso redor que passam pela mesma luta têm conseguido e avançado. Podemos nos inspirar nessas pessoas e avançar, até que um dia, quem sabe, serviremos de exemplos para outros guerreiros na batalha contra a ansiedade. Seja um membro do nosso canal e ajude esse projeto a crescer. Por R$ 2,99 você se torna um apoiador e tem acesso a benefícios exclusivos. E por R$ 7,99 você se torna um apoiador premium e recebe esses mesmos benefícios e ainda ganha acesso a vídeos exclusivos que serão postados semanalmente. O link para se tornar um apoiador vai estar na descrição e nos comentários desse vídeo. Certa vez, enquanto eu assistia a um documentário, eu ouvi o relato de uma garota que enfrenta problemas com a ansiedade. Quando criança, ela tinha medo de trovões e relâmpagos, e esse medo se manifestava em momentos de grande tempestade. Infelizmente, ela morava em um local onde havia chuvas intensas com frequência, e por isso a sua mãe decidiu fazer algo para ajudá-la. A mãe dela a presenteou com um livro, cujo nome eu não me lembro muito bem, mas era algo do tipo: Tudo o que você precisa saber sobre raios e trovões. A mãe dela a aconselhou da seguinte maneira: nós só tememos aquilo que não conhecemos. Por isso, quanto mais você souber sobre o que te amedronta, menos medo você terá. Essa história nos traz uma lição muito valiosa quando se trata de lidar com a ansiedade. Assim como o medo dos trovões e relâmpagos diminuiu à medida que a garota aprendeu mais sobre eles, nós também podemos diminuir a intensidade da nossa ansiedade ao entendermos melhor o que a causa e como ela afeta os nossos pensamentos e as nossas emoções. A ansiedade muitas vezes surge logo após o nosso contato com algumas pessoas, pois de alguma forma, algumas relações fazem com que a gente se compare e se diminua. E infelizmente, algumas pessoas causam isso em nós, sem nem ter essa intenção. A ansiedade às vezes surge após termos um acesso de raiva e acabarmos falando ou agindo de maneira explosiva, nos causando uma instantânea frustração, principalmente quando agimos ou falamos dessa forma com aqueles que mais amamos. Existem também momentos em que a nossa ansiedade surge pela preocupação com o nosso futuro, assim também como ela surge com a nossa preocupação com o passado. Enfim, eu citei alguns exemplos de situações que podem nos causar ansiedade, com o intuito de que você possa se identificar com algumas delas, ou quem sabe, que você possa refletir um pouco e descobrir por si próprio qual a causa da sua ansiedade. Esses momentos de autorreflexão são de extrema importância para aqueles que estão buscando maneiras de enfrentar da melhor forma possível a ansiedade. Quando nós refletimos, mas aqui eu falo de uma verdadeira reflexão, aquela que tiramos um tempo para pensar mesmo, sabe? Em silêncio ou com o máximo de silêncio que conseguimos. Não aquele tipo de reflexão que surge enquanto conversamos com nossos amigos ou aquelas frases reflexivas e inspiradoras que lemos nas redes sociais.
quando nós refletimos de verdade, nós permitimos que o nosso interior seja iluminado com a luz do autoconhecimento. E esse é o primeiro grande passo para entendermos melhor a causa da nossa ansiedade. E a partir daí, podermos lidar com ela. À medida que exploramos mais profundamente os nossos padrões de pensamento e comportamento, começamos a identificar gatilhos específicos que desencadeiam a ansiedade em nossas vidas. Ao entender esses gatilhos, ganhamos a capacidade de antecipar e, consequentemente, elaborar melhor nossas reações. Isso não significa que a ansiedade vai desaparecer completamente, mas sim que estaremos mais bem equipados para enfrentá-la quando ela surgir. E a vida é feita disso, de progresso, de crescimento, de uma longa caminhada, que apesar de extensa, só pode ser feita de um único jeito, que é dando um passo de cada vez. Não viva reagindo com raiva. Vamos ser honestos, é bem mais fácil agir com raiva. É bem mais simples viver sempre no limite da paciência e sempre responder de forma agressiva a qualquer situação conflitante. Afinal, para isso, a gente nem precisa pensar muito. Só precisa deixar o piloto automático ligado. Porque o nosso jeito normal é esse mesmo, estressado, cheio de raiva e impaciente. No entanto, a gente nunca se sente bem depois de um momento de explosão, não é mesmo? Principalmente quando a gente explode com alguém que a gente ama e que também nos ama. Por isso, agir com paciência, pensar duas vezes antes de falar e se avaliar constantemente é a melhor forma de viver. Porque faz bem para quem está por perto da gente e para nós mesmos. A raiva é o primeiro impulso que vem para a gente na maioria das situações. Nós fomos ensinados a agir desse jeito. E não foi de um jeito claro. Ou seja, ninguém chegou para nós, quando nós éramos crianças, e disse: seja uma pessoa raivosa e impulsiva. Mas convivendo com outras pessoas, nós aprendemos a agir dessa maneira. E isso é tão comum para todo mundo que, se você fizer um teste simples no seu dia a dia, você vai perceber. Por exemplo, tenta chegar em um lugar com pessoas que não se conhecem, por exemplo, uma fila ou um ponto de ônibus, e elogie alguma coisa, do tipo: nossa, que árvore bonita ali do outro lado da rua. Ou, olha como esse dia está bonito. E espera por algum comentário positivo. O que vai acontecer logo depois? Vai ficar um silêncio constrangedor. Agora, tente reclamar de alguma coisa, de qualquer coisa, do preço da passagem, do clima, reclamar de ter acordado cedo demais ou de ter acordado tarde demais, enfim, qualquer reclamação. Pode ter certeza que vai começar uma conversa. Você entende? O mau humor é fácil de acessar, assim como a raiva. O difícil mesmo é encontrar a alegria, o bom humor e a sabedoria quando surge uma situação conflitante no nosso caminho. Nós precisamos fazer um esforço extra para não responder com um comentário chato ou um olhar de desprezo na mesma moeda e agir de um jeito completamente diferente do que fizeram com a gente, interrompendo assim um ciclo que só Deus sabe quanto tempo poderia durar se a gente seguisse nele. A raiva é como um amigo antigo que sempre aparece sem ser convidado, pronto para assumir o controle quando a gente menos espera. Essa reação rápida
Pode até nos aliviar momentaneamente, mas no final das contas deixa um gosto amargo de arrependimento e cansaço emocional. Muitas vezes a gente nem considera a opção de escolher uma resposta mais pensada, uma atitude que poderia desarmar situações tensas e evitar estragos irreversíveis nos nossos relacionamentos. Imagine você numa situação em que está lidando com um problema no trabalho. A primeira reação pode ser culpar os outros, ressaltando as falhas e as fraquezas deles. Isso parece normal, não é? Só que, se a gente parar para pensar, agir com raiva só vai piorar o conflito e criar um ambiente hostil. Em vez disso, que tal dar um passo atrás? Respirar fundo e considerar o ponto de vista do outro lado. Pode ser que tenha razões que você não conheça ou fatores externos que influenciaram a situação. Ao agir com paciência e empatia, você não só resolve o problema de forma mais eficaz, como também fortalece os laços com seus colegas. É verdade que reprimir a raiva não é a solução, porque isso pode levar a uma explosão ainda maior depois. No entanto, encontrar maneiras saudáveis de lidar com a raiva é crucial. Uma abordagem inteligente é permitir-se sentir a emoção, mas não agir imediatamente. Dá a você mesmo um momento para processar seus sentimentos antes de responder. Pode ser dar um passeio, meditar ou apenas contar até 10. Esse intervalo rápido muitas vezes é suficiente para evitar que a raiva o domine e permitir que você responda de um jeito mais equilibrado. Também é importante reconhecer que, muitas vezes, a raiva esconde outras emoções mais profundas, como tristeza, frustração ou medo. Explorar essas emoções que estão por baixo pode te ajudar a entender melhor por que você está reagindo de certa maneira e permitir uma abordagem mais compreensiva consigo mesmo e com os outros. Portanto, da próxima vez que a raiva aparecer, lembre-se que você tem o poder de escolher como responder. É um exercício constante de autoconsciência e autodisciplina, mas os resultados são valiosos. Vão além de somente evitar um conflito. Agindo com paciência e com empatia, você se torna um agente de transformação, quebrando o ciclo de impulsos negativos e criando um ambiente de respeito, compreensão e crescimento mútuo. E lembre-se, cada momento de escolha é uma chance de caminhar rumo a uma vida mais harmoniosa e a relações mais saudáveis. Se você ouviu até aqui, escreva essa frase que eu vou sugerir aqui nos comentários. Eu não vou agir com raiva. A armadilha da mente. Nosso cérebro é capaz de criar coisas maravilhosas. Ele pode ser criativo, intenso, empolgante e primoroso. Porém, nossa mente também consegue ser traiçoeira, escorregadia e frágil. Em um momento, estamos nos sentindo dispostos, felizes e motivados, para de repente, em um outro momento, estarmos nos sentindo cansados, entristecidos e com receio sobre o futuro. De vez em quando caímos em algumas armadilhas da nossa mente, e por isso precisamos estar atentos, pois geralmente quando isso acontece, nós começamos a tomar como verdade absoluta uma coisa que só existe dentro da nossa mente e que não está nem próxima da realidade. Hoje eu quero conversar com você sobre isso. Você pode dar à sua mente alguns minutos de descanso e paz. E não precisa se sentir ansioso ou culpado por isso, pois mesmo que você se desconecte
por alguns minutos do mundo exterior, ele vai continuar a existir. A Terra vai continuar a girar e as pessoas vão continuar aqui. Minha preocupação nesse momento é com o seu mundo interior, é com o universo de sentimentos, traumas e memórias que existe dentro de você. A sua saúde mental é tão importante quanto qualquer compromisso que você tenha para realizar no dia de hoje. Então descanse a sua mente e aproveite os próximos minutos. Eu comecei a refletir sobre algumas armadilhas que o nosso cérebro cria e que infelizmente nós frequentemente caímos nelas. E cheguei à conclusão que existem 3 armadilhas que mais nos atingem. A primeira delas é a armadilha da síndrome do impostor. A síndrome do impostor é um fenômeno psicológico em que a pessoa se sente como uma fraude e acredita que em breve será descoberta como tal. Ela pode ocorrer em qualquer área da vida, seja no trabalho, nos estudos, nas relações pessoais, etc. Muitas pessoas que sofrem dessa síndrome são bem-sucedidas em suas áreas, mas ainda assim sentem-se inseguras e temem que seus sucessos sejam resultado de sorte ou de outras pessoas que as ajudaram. Essa armadilha mental pode ser superada por meio de um processo de autoconhecimento e reconhecimento das próprias habilidades e conquistas. É importante entender que todo mundo comete erros e que isso não significa que você seja um impostor. Muitas vezes nós erramos pelo fato de acharmos que sabemos celebrar nossas conquistas, pois afinal ninguém precisa aprender a se sentir feliz por suas próprias realizações, certo? Errado. É muito comum não saber celebrar ou reconhecer suas próprias conquistas e não sentir alegria em suas realizações. E por isso nós precisamos reconhecer essa dificuldade e começar um processo de aprendizado sobre celebrar nossas próprias conquistas e realizações. Outra armadilha que a nossa mente cria é a armadilha de achar que o passado foi a melhor época de nossas vidas. Muitas pessoas acreditam que o passado foi uma época melhor do que o presente e que nada do que está acontecendo hoje em dia pode superá-lo. Essa armadilha mental pode ser perigosa, pois pode levar a uma atitude negativa em relação à vida e à falta de motivação para tentar coisas novas e alcançar novas conquistas. E essa armadilha pode te afetar em coisas simples, como o ato de não conseguir assistir a um novo filme ou ouvir um novo artista, por alimentar a ideia de que apenas as coisas que foram criadas no passado é que são boas. E até mesmo em coisas grandes, como o medo de tentar iniciar algo novo, por acreditar que toda a sua força de vontade, todo o seu brilho interno acabou, pois só existia quando você era mais novo. Para superar essa armadilha, é importante lembrar que o passado pode parecer melhor do que realmente foi, devido a uma idealização do que aconteceu naquele tempo. É também importante lembrar que, independentemente do que aconteceu no passado, o presente é a única realidade que temos e que é possível encontrar felicidade e realização no presente e no futuro. Fazer planos e estabelecer metas para o futuro pode ajudar a superar essa armadilha mental, entendendo que você está aqui por um motivo e ainda existem coisas para você descobrir, experiências para você viver
e realizações para você alcançar. E por fim, outra armadilha que a nossa mente cria é aquela de pensar que precisamos nos sentir mal e culpados quando as coisas começam a dar certo em nossa vida. Algumas pessoas acreditam que não merecem coisas boas na vida e, portanto, sentem-se mal quando as coisas começam a dar certo. Essa armadilha mental pode ser uma forma de autossabotagem, pois impede que a pessoa aproveite as coisas boas da vida e busque novas oportunidades e conquistas. É comum para as pessoas que se sentem assim procurarem uma forma de se colocarem em uma situação ruim, vergonhosa ou perigosa. Quando elas olham para a situação em que a vida delas se encontra e percebem que tudo vai bem. Elas não conseguem aceitar isso, pois tem dentro delas uma ideia enraizada de que elas não merecem nada de bom que está acontecendo. Para superar essa armadilha, é importante reconhecer que você merece coisas boas na vida e que pode trabalhar para alcançá-las. Também é muito útil praticar a gratidão e reconhecer as coisas boas que já temos. Além disso, é importante lembrar que os sentimentos não são necessariamente racionais ou lógicos e que podemos trabalhar para mudá-los por meio de práticas de autoconhecimento e terapia. As armadilhas mentais são comuns e podem nos impedir de alcançar nossos objetivos e sermos felizes. No entanto, é possível superá-las. E quando a gente supera as armadilhas mentais, nós podemos nos libertar de ideias limitantes e alcançar o nosso verdadeiro potencial. Sua mente vai continuar tentando criar armadilhas para te prender e te deixar imóvel e te fazer desistir. E por isso você precisa fortalecer a sua mente cada vez mais, buscando reconhecer aquilo que de fato é verdadeiro e que precisa ser confrontado, e aquilo que não é real, que só existe dentro da sua mente. Não deixe a sua mente enfraquecida e vazia, pois dessa forma ela se torna um alvo fácil para as armadilhas. Mas procure a encher com bons pensamentos, bons ensinamentos e reflexões como essa que você acabou de ouvir. Uma pesquisa feita pela Vitude, uma plataforma online voltada para a saúde mental, foi constatado que 90% das pessoas que atuam no mercado de trabalho brasileiro têm algum sintoma de ansiedade. Sintomas em uma escala que vai desde sintomas leves e cotidianos, como a ansiedade normal, até transtornos de ansiedade, com crises de pânico agudas. Existem várias coisas que podem causar estresse e ansiedade, seja o desemprego em um momento financeiro delicado, seja um divórcio, a perda de um ente querido, uma fase complicada nos estudos, um problema grave de saúde. Enfim, a ansiedade pode vir por diversos motivos. Mas um dos motivos que mais tem causado ansiedade nas pessoas, de forma geral, é o excesso de atividades. Está ficando cada vez mais difícil para nós o ato de nos concentrarmos em uma tarefa só. E na realidade, hoje em dia existe uma valorização do hábito de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. E quem não consegue fazer isso se sente inadequado. De fato, existem pessoas que conseguem fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Mas profissionais da área da saúde mental afirmam que isso, a longo prazo, pode ser muito prejudicial para a nossa mente. Você já se sentiu sobrecarregado, sem saber nem por onde e como começar a fazer as tarefas que você precisava desempenhar em um determinado dia? Imagine a seguinte situação comigo. Você acorda de manhã
e logo já vem em sua mente todas as tarefas que você precisa fazer no dia. Só que a primeira coisa que você pensa em fazer, quando essas pendências surgem em sua mente, é se distrair do fato de você ter que desempenhá-las. Então você já pega o seu celular e procura a forma mais rápida de distração que houver. Seja um vídeo, uma rede social ou uma fofoca de algum famoso que traiu seu cônjuge pela 10ª vez. Poucos minutos depois de você ter ficado em seu celular, aquilo que você estabeleceu como distração acaba se tornando um lembrete de mais coisas que você precisa fazer naquele dia. Pois logo surge uma mensagem, um e-mail ou um alerta na sua agenda virtual e você fica aflito, pois não consegue responder ninguém ainda, nem checar seus e-mails, e você nem se levantou da cama para poder executar as tarefas que estão na sua agenda. Você se levanta, prepara seu café e novamente distraído você volta a usar o seu celular enquanto come, o que faz com que você receba mais mensagens, mais e-mails, mais alertas e todos ficam ali, pendentes, esperando sua resposta, se acumulando e criando essa urgência que te paralisa. No fim do dia, você percebe que passou mais tempo ficando aflito com aquilo que precisava fazer do que fazendo algo de fato. E isso te causa estresse e ansiedade. Eu tenho certeza que muitos se identificaram em partes com a situação que eu exemplifiquei aqui. Ou até mesmo se identificaram em tudo. Pois infelizmente os nossos dias têm sido assim. Uma lista infinita de tarefas a serem cumpridas, mas que nunca são cumpridas. É como se dentro da nossa mente tivesse um alerta vermelho interminável, que simplesmente não para. Pois quando começamos a fazer algo, logo nos distraímos com várias outras coisas que precisamos fazer. E entramos num ciclo sem fim. Porém, existe uma forma de ultrapassarmos essa barreira entre nós e tudo aquilo que precisamos fazer. E para isso você precisa de métodos eficazes. Uma maneira de não ser assolado pela aflição das tarefas acumuladas ou pendentes é a desintoxicação mental, onde você faz de tudo para deixar o seu campo mental o mais limpo possível. Alguns especialistas afirmam que, da mesma forma que o ser humano foi desenvolvendo técnicas para fazer sua higiene corporal, bucal, por causa de toda essa informação desenfreada, a qual somos expostos diariamente, daqui a pouco tempo teremos que desenvolver técnicas de limpeza mental. Caso contrário, as consequências serão irreversíveis. Tire pausas mentais e deixe a sua mente avaliar seus pensamentos, sem julgamentos e sem pressa. Quando um pensamento vier à sua mente, seja ele qual for, tente observá-lo minuciosamente e depois de traçá-lo e identificá-lo por completo, deixe ele ir embora. Isso te ajuda a deixar sua mente menos congestionada pelo excesso de informação que entra nela e pelo tanto de informações que já estão nela. Outra coisa que você precisa começar a fazer urgentemente é cultivar o hábito de executar uma tarefa de cada vez. Comece algo e use toda a sua energia para finalizar aquilo. E faça um exercício mental de refletir e focar naquilo que você está fazendo naquele determinado momento. É muito fácil para nós nos distrairmos enquanto executamos uma tarefa e começamos a pensar nas outras tarefas que precisam ser feitas, o que faz com que não consigamos executar nenhuma delas. Desacelere e foque no que está bem diante de você. E faça isso com qualquer tarefa, desde a execução de um trabalho complexo até quando você for esvaziar a lixeira da sua casa. Comece uma tarefa pensando nela e só termine de pensar nela
quando você terminar de fazer. Claro que eu estou falando de algo que vai demorar para acontecer e que no início vai ser difícil. Assim como é difícil começar a se exercitar quando não existe o hábito, mas depois que o seu corpo começa a se acostumar, se torna algo cotidiano. Da mesma maneira, os hábitos mentais que você se esforça para cultivar vão se tornar seu estilo de vida. Anote o que você precisa fazer, seja em um bloco de notas do seu celular, seja no seu computador, seja em um pedaço de papel, não importa onde, apenas faça. E tente, inclusive, fazer isso um dia antes, pois assim você sempre estará um passo à frente e vai conseguir planejar melhor os seus dias. Quando uma pendência surge em nossa mente e nós não a executamos e nem a escrevemos em algum lugar, ela fica na nossa cabeça apenas. E volta e meia ela surge para nos afligir. Por isso é importante você ter alguma ação quando se lembra de algo que precisa fazer. Se você puder executar aquela tarefa no momento em que ela surge na sua mente, faça isso. Eu preciso ligar para tal pessoa. Eu preciso responder essa mensagem. Eu preciso me organizar e ver quanto eu estou gastando no cartão de crédito. Eu preciso descongelar aquela carne para o almoço ou para o jantar. Enfim, todos esses tipos de tarefas, se estiverem ao seu alcance naquele momento, faça. Se não estão, anote, pois assim ela deixa de ser um peso na sua mente e se torna algo concreto a ser realizado. Eu falei muitas ideias de uma vez só, então para que nenhuma delas fique perdida, eu vou recapitular e vou resumir para você. Primeiro, faça uma limpeza mental, tirando pausas para pensar e refletir sobre tudo aquilo que surge em sua mente, observando os pensamentos e deixando que eles vão embora de sua mente, sem que se acumulem. Segundo, se esforce para fazer ou executar uma tarefa de cada vez. E não fique tentando fazer tudo de uma vez só. Pense naquilo que você está fazendo enquanto você faz. E não deixe que as distrações ou outras pendências tirem o seu foco. Terceiro, anote o que você precisa fazer. Aquelas coisas que não são possíveis de serem feitas naquele momento, pois assim você tira essa ideia da sua cabeça e as coloca para fora. Mas se for algo que você possa fazer rapidamente, não perca tempo e faça. O essencial é invisível aos olhos. Essa é uma frase muito conhecida e foi escrita pelo autor do livro Pequeno Príncipe, chamado Antoine de Saint-Exupéry. Perceba a profundidade presente nessas palavras. Elas nos fazem refletir imediatamente, pois como seres humanos, nós odiamos a ideia de estarmos perdendo algo. O essencial se perde aos nossos olhos, é o que a frase diz. E isso nos lembra de que muitas vezes o que realmente importa na vida se torna tão pequeno para nós que às vezes passa até despercebido. Pense nesse momento. O que deveria ser importante para a sua vida e se tornou relevante? Mas também reflita sobre o contrário. O que era para ser pequeno, mas toma hoje boa parte dos seus pensamentos, da sua energia e do seu tempo? Talvez um emprego tenha se tornado a única coisa que importa em sua vida, sendo que a nossa fonte de renda deve sim ser levada a sério, mas de forma alguma deve estar acima de tudo e de todos em nossa vida. Talvez um tempo de qualidade com as pessoas da sua família, seja com seu cônjuge, com seus filhos, irmãos ou pais, tenha se tornado algo que você tem adiado sempre que você pode,
algo que você troca fácil e rapidamente caso outro programa surja. Muitas vezes deixamos que pequenas desavenças com alguém tomem conta da nossa mente e simplesmente excluímos a pessoa da nossa vida, sem nos darmos conta que, ao colocarmos a pessoa de lado, acabamos colocando uma boa parte de quem somos de lado também. Pois somos sim fruto da nossa criação em casa, mas também somos influenciados e inspirados pelas nossas amizades e pelas pessoas que passam por nossa vida. Se o essencial é invisível aos olhos, como faremos então para enxergar o que realmente importa, o que é essencial? E eu me lembrei que essa frase do Pequeno Príncipe tem um início, e se juntarmos as duas partes, fica assim: só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Eis a resposta. Algumas coisas precisam ser vistas com o coração. Precisam ser enxergadas através de lentes de amor, pois algumas coisas vão muito além do que achamos ou sabemos. Algumas coisas são essenciais. Talvez você esteja deixando passar coisas e pessoas essenciais bem diante dos seus olhos. E quando tem momentos com essas pessoas, não se dá conta do quão importante eles são. Por isso é necessário você ir até o seu coração, verificar o quanto ele é grato, até mesmo pela existência daquela pessoa com a qual você sempre tem atritos. Essa gratidão, independentemente de qualquer coisa, essa sensação de felicidade por alguém existir, mesmo não concordando com a pessoa em tudo, mesmo não gostando de algumas coisas nessa pessoa, essa sensação de amor profundo, isso é o essencial. Foque nisso e não permita mais que essas coisas passem despercebidas pelo seu olhar. Você vai experimentar um novo tempo em sua vida. Em breve. Eu não digo isso como se soubesse que isso vai acontecer. Afinal de contas, eu e você nem nos conhecemos e apenas estamos ligados por esse simples vídeo que você está vendo agora. Eu digo isso porque sei que você se conhece e sei que você tem procurado se conhecer cada vez mais e reavaliar os seus atos, pensamentos, falas e intenções. Não pare de avançar nessa sua jornada de crescimento, amadurecimento e progresso interior. Pois quem sabe, dando um passo de cada vez, onde você poderá chegar. Quando a mente descansa, o mundo também descansa. Haemin Sunim. Já parou para pensar em como enxergamos a realidade que nos cerca e em como isso muda totalmente a nossa noção dela? Se eu te pedir para me mostrar onde a sua mente está, você automaticamente apontaria para a sua própria cabeça, ao invés de apontar uma árvore ou apontar para o sol, por exemplo. Claro, afinal, entendemos o limite que existe entre o mundo que nos cerca e o mundo que habita em nós. E entendemos que, apesar da nossa mente estar aqui na Terra, no mundo físico, existe um mundo intangível dentro de nós, um mundo particular. E o que acontece é que, dependendo de como esse nosso mundo interior se encontra, nós temos a tendência de misturar as coisas. E achamos que o mundo à nossa volta está como nós o sentimos, e não como ele de fato é. Olhamos à nossa volta e vemos tudo passando muito rápido, tudo mudando depressa demais.
e observamos as coisas acontecendo em uma velocidade que é quase impossível de acompanhar. E eu te pergunto, o mundo está acelerado assim? Ou é a nossa própria mente que se encontra nessa agitação? Observamos as pessoas e ficamos incomodados com a forma irritante com que todos parecem nos julgar o tempo todo. E parecem ter opiniões sobre tudo em nós, desde a nossa aparência às nossas escolhas de vida. E eu te pergunto novamente, todos à nossa volta têm esse forte olhar de julgamento? Ou apenas a nossa mente se apressa para julgar tudo e todos? O nosso olhar cria o mundo ao nosso redor, e o nosso interior interfere de forma direta em nosso olhar. Imagine que a nossa mente seja como um espelho que reflete a realidade, mas esse espelho pode ficar embaçado ou distorcido, dependendo do estado interior em que nos encontramos. Quando estamos agitados, ansiosos ou estressados, o mundo ao nosso redor parece agitado também. Nossa mente projeta suas próprias preocupações e inquietações na realidade externa, fazendo-nos acreditar que tudo está acelerado e caótico. E é por isso que precisamos aprender a desacelerar a mente, encontrar momentos de descanso interior e cultivar a calma e a serenidade. Quando conseguimos acalmar nossa mente, o mundo à nossa volta também parece desacelerar. Isso não significa que os acontecimentos externos mudem, mas sim que a nossa percepção e resposta a eles se transformam. Ao olhar para as pessoas ao nosso redor, percebemos como temos a tendência de interpretar suas ações e palavras com base em nosso próprio mundo interior. Se estamos nos sentindo inseguros, podemos interpretar os olhares alheios como julgamentos negativos, mesmo que não seja o caso. Nossa mente pode criar histórias que alimentam nossas inseguranças e medos. Portanto, o convite de hoje é olhar para dentro, para o nosso mundo particular, e compreender como nossos pensamentos e emoções moldam nossa visão do mundo externo. Quando desenvolvemos a capacidade de acalmar nossa mente, praticando a atenção plena e a introspecção, somos capazes de observar os acontecimentos externos com mais clareza e objetividade. É essencial separar o que é fruto de nossa percepção condicionada e do que é a realidade objetiva. À medida que aprendemos a desacelerar a mente, podemos apreciar a beleza da simplicidade da vida e perceber as coisas que normalmente passariam despercebidas por nós. Busque a paz interior, permitindo que a mente descanse e encontre um espaço de tranquilidade. Dessa forma, nossa visão do mundo se torna mais límpida e verdadeira, e as interações com os outros se tornam mais autênticas e compassivas. O processo de autoconhecimento é um caminho contínuo de crescimento e descobertas, e ao explorar nosso mundo interior, somos capazes de encontrar uma conexão mais profunda com nós mesmos e com o mundo ao nosso redor. Lembre-se de que a busca pela serenidade e pela compreensão é um processo gradual, onde cada passo em direção ao autoconhecimento é valioso e transformador. Mantenha-se firme na sua jornada de crescimento, pois ela é única e repleta de possibilidades. Depois de termos perdido tanto tempo com coisas superficiais e desnecessárias, chega um momento da nossa vida em que dizemos a nós mesmos: chega. Agora eu quero viver e reconhecer o essencial, o real,
e tudo aquilo de mais puro e precioso que me cerca. E como é difícil esse despertar, pois tudo à nossa volta nos convida para a direção oposta. Parece que querem nos ver distraídos, anestesiados e desconectados. Mas ainda bem que percebemos isso a tempo. E agora podemos dar esse passo consciente em direção a esse despertar, para uma vida com mais significado e profundidade. Tem uma frase do autor Josh Billings que diz assim: na vida, o verdadeiro valor reside na capacidade de reconhecer e apreciar o que realmente importa, pois são essas preciosidades que enriquecem a nossa jornada. Você já percebeu como as coisas mais preciosas às vezes escapam do nosso olhar com uma facilidade impressionante? Cada pequeno detalhe do nosso dia a dia está preenchido com uma infinidade de sentimentos, significados e oportunidades de crescimento. No entanto, é comum nos perdermos em meio às distrações e correrias da vida moderna, deixando escapar o verdadeiro valor desses momentos. Mas o despertar para o essencial é possível e necessário. Ao tomar consciência desse padrão que nos afasta do que realmente importa, podemos redirecionar nosso foco e atenção para aquilo que é genuíno e valioso. É como se abríssemos os olhos para enxergar a beleza que sempre esteve ao nosso redor, mas que por vezes não notávamos. Existem coisas que nos afetam, como algumas situações incômodas, a opinião de algumas pessoas, principalmente daquelas que mais amamos, discussões que temos com essas mesmas pessoas, a nossa vida financeira e a atual situação que ela se encontra, o nosso passado, o nosso receio em relação ao futuro, enfim, tudo isso nos afeta e de fato é inevitável sermos afetados por essas coisas. Mas pense bem e seja sincero consigo mesmo nesse momento e reflita sobre como nem tudo o que te afeta é de fato importante ou relevante. Por exemplo, hoje em dia vemos pessoas perdendo noites de sono e perdendo a paz pelo simples fato de que, ao postarem algo nas suas redes sociais, elas percebem que determinada pessoa não deixou o seu like, a sua curtida. E aí ela pensa: por que essa pessoa não curtiu a minha foto? Será que eu fiz algo de errado? Aposto que ela está com inveja de mim. Esses e outros pensamentos ocupam a cabeça de algumas pessoas por horas, às vezes até por dias. E eu te pergunto, isso é essencial? Temos que avaliar de forma minuciosa a nossa mente, para verificarmos quanto tempo e quanta energia perdemos com tudo aquilo que não é essencial, com aquilo que não produz vida, não produz alegria em nós. E a partir disso, podemos iniciar um processo de despertamento, onde entendemos que os olhos do nosso coração estão fechados e nós precisamos abri-los. Afinal, é como diz aquela ilustra frase presente no famoso livro O Pequeno Príncipe: só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. E sim, eu sei, a jornada do despertar não é fácil. O mundo ao nosso redor muitas vezes parece conspirar para nos manter distraídos e alienados, como se quisesse nos afastar da nossa verdadeira essência e da verdadeira essência da vida. Porém, ao percebermos essa influência, ganhamos força para resistir e seguir em busca de uma vida mais significativa e profunda.
Por isso, esteja atento ao que te cerca. Identifique aquilo que te ajuda em seu processo de despertar. E também tudo aquilo que te impede. Tudo aquilo que parece tapar os olhos do seu coração e te cega para o que verdadeiramente é essencial em sua vida. E comece, a partir disso, a viver de forma mais profunda e conectada consigo mesmo e com todos aqueles que estão ao seu redor. Você verá que, ao se observar mais e ao fazer esse esforço extra para não cair no erro de viver no piloto automático, muitas portas vão se abrir para você. E você experimentará um senso de propósito e alegria que você nunca experimentou antes. Não feche os olhos do seu coração. Pelo contrário, abrace a luz do despertar. Ao reconhecer o essencial e deixar de lado o que não agrega valor, você encontrará uma nova perspectiva de vida, repleta de significado e propósito. Aprecie cada momento, valorize o que é genuíno e permita-se viver uma existência mais autêntica e conectada com o que realmente importa. Seja bem-vindo, bem-vinda à jornada do despertar, onde a verdadeira essência da vida se revela aos olhos do coração. Viva intensamente, consciente e pleno. E lembre-se, o caminho para uma vida mais rica e profunda começa com um primeiro passo. Abrace o despertar e permita-se viver uma vida de valor e significado. Não seja alguém superficial. Você já teve a experiência de entrar em uma piscina achando que ela era profunda e espaçosa, mas logo que caiu na água, teve até que dobrar os joelhos, de tão rasa que essa piscina era? Então, às vezes nós entramos em algumas conversas com determinadas pessoas que nos dão essa mesma sensação de superficialidade e as nossas expectativas são quebradas. Por isso, precisamos mudar essa situação e devemos ser a mudança que queremos ver ao nosso redor. Seja uma pessoa profunda. Se conecte com os momentos e com as pessoas de verdade. Esteja presente e não distraído com o passado ou com o futuro. Para ser uma pessoa profunda, se permita enxergar a profundidade de cada momento que você vive. Quando uma pessoa quer se tornar profunda, uma das maiores dificuldades que ela enfrenta é a de conseguir prosseguir nessa jornada, sem ter o devido reconhecimento. Infelizmente, a maioria de nós está em busca do reconhecimento dos outros, ao invés de estarmos verdadeiramente buscando por uma mudança interna. Não agir mais de forma superficial, com o intuito de ser elogiado, aplaudido ou de se destacar, é, na realidade, uma das coisas mais superficiais que existem. Não busque por destaque, busque pela verdadeira calma e sabedoria da mente. Busque pelo pensamento brando e nítido, e assim você já estará alguns passos mais próximo de se tornar alguém profundo. Não tente impressionar ninguém com seu jeito de ser, e apenas busque verificar a autenticidade entre as suas ações, suas falas e seus pensamentos, com as suas verdadeiras intenções. E dessa maneira, você estará vivendo de forma transparente e sincera. Para não ser alguém superficial, é preciso que nos conectemos verdadeiramente com os nossos sentimentos, pois assim seremos capazes de os expressarmos. E ao os expressarmos, nós conseguimos nos relacionar com o sentimento dos outros também. Vá fundo em suas emoções e depois vá mais fundo ainda. Veja como essas emoções afetam você
e aqueles que estão ao seu redor. E depois disso, vá ainda mais fundo e adentre a raiz de cada uma dessas emoções. Veja elas de perto e observe o que você pode fazer em relação a cada uma delas. E depois, identifique se são emoções boas ou ruins. Mas existem emoções boas ou ruins? Ou será que boas ou ruins são as nossas intenções por trás de cada emoção que sentimos? É algo válido a se pensar e é um bom caminho para darmos o primeiro passo. E siga assim, dessa maneira. Vá fundo na parte mais intrínseca do seu ser e faça esse caminho e essa jornada sempre que puder. Com o passar do tempo, você vai se tornando sensível aos sentimentos humanos, daquelas pessoas que te cercam, e conseguirá falar com eles com toda a humildade, com toda a mansidão e sabedoria. Ao invés de comunicar simples ideias, você estará compartilhando a sua essência e estará falando de coração para coração. Ao trilhar o caminho de se tornar alguém profundo, você começa a enxergar uma oportunidade de aprendizado e sabedoria em cada dia, em cada situação e em cada conversa que você tem no seu dia a dia. Entenda que, para os ouvidos atentos, cada fala pode se tornar um conselho, tanto do que fazer quanto do que não fazer. Não descarte a possibilidade de aprendizado onde quer que você esteja, com quem quer que você esteja, e seja flexível para entender o que cada momento, cada lugar e cada pessoa tem para te ensinar. Cada novo dia é uma oportunidade de crescer. E cada novo dia é um motivo para sabermos um pouco mais do que sabíamos ontem. Não se esqueça também que existem oportunidades de desaprendermos algo, pois infelizmente carregamos conosco algumas coisas que prejudicam quem está ao nosso redor e a nós mesmos. Tem coisas que precisamos aprender a interromper na nossa vida, para que elas possam parar de nos atingir e atingir a vida dos outros também. E quando tiramos essas coisas do nosso caminho, poderemos estar mais presentes e conectados com o aqui e o agora. Ou seja, seremos cada vez menos superficiais. À medida que nos entregamos a essa jornada de profundidade, descobrimos que a verdadeira riqueza não reside apenas na acumulação de conhecimento, mas na capacidade de aplicar esse conhecimento. Um jardineiro cuidadoso planta sementes de compreensão e tem como colheita a conexão e as flores da empatia. Nós também cultivamos um terreno fértil para que a autenticidade possa florescer. Quando abraçamos a nossa própria jornada interna, estamos também plantando as sementes de mudança nos campos daqueles que nos rodeiam. Cada ato de autenticidade, de conexão verdadeira e de reflexão profunda é como uma gota d'água que rega e provoca mudança, expandindo-se para além de nós mesmos e tocando a vida daqueles que cruzam o nosso caminho. Portanto, à medida que você se compromete a não ser alguém superficial, lembre-se de que essa jornada é um presente que você oferece a si mesmo e ao mundo ao seu redor. Um presente que se desdobra a cada dia, revelando caminhos antes não percorridos, iluminando cantos escuros da mente e abrindo portas para conexões genuínas. E assim, ao optar por mergulhar mais fundo nas águas da autenticidade e da compreensão, você não somente se torna uma fonte de inspiração, mas também será alguém que desperta a vontade dos outros de se tornarem mais profundos e menos superficiais. Se você ouviu até aqui essa mensagem,
Escreva nos comentários. Eu serei profundo. E até o nosso próximo Minuto Reflexão.